presidente, vereador Igor Martins, poder cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, poder cumprimentar todos os vereadores e vereadoras aqui presentes e parabenizar pela iniciativa. Essa casa é uma casa histórica e sempre assumiu a sua responsabilidade de defender e lutar pelos interesses do seu povo. Falou no início da grande ação, já no século atrasado, quando a Câmara se rebelou contra o Império, lutando já por democracia, uma vez que Dom Pedro quis assumir a responsabilidade de fazer uma Constituição quase que solitariamente, e a Câmara Municipal de Xeramobim se rebelou e proclamou, naquela época, a República do Xeramobim. Essa que é a verdade. É um fato simbólico, mas foi uma forma de rebelião para mostrar o desgosto daquela Câmara da representação política pelo ato solitário do Dom Pedro, quando ele destruiu uma Constituição que estava sendo feita a várias mãos para impor o seu belo prazer de as regras que ele achava tão certas para o momento, sem dividir essa responsabilidade com o seu povo. Então, essa casa, ela transmite das suas paredes a responsabilidade muito grande de representar o seu povo. E eu queria abraçar a todos vocês, os vereadores e as vereadoras, agradecer a presença dos deputados aqui. O Renato Rosendo fez uma grande e bela apresentação, ao deputado Salmito, que também esteve aqui nesse momento anterior para falar e mostrar a sua solidariedade. O Felipe, que também é um companheiro de muitos anos, que nos conhecemos, e eu sei da sua determinação e vontade de servir ao povo do Ceará, a ligação que você tem na política, a tradicional tradicionalmente que vem da sua família, e sempre defendendo principalmente os interesses do pessoal que mora no interior, e mais especificamente ainda o homem do campo, que eu tenho visto os seus pronunciamentos mais destinados principalmente a esse setor da produção no nosso Estado. Abraçar as nossas representações da Polícia Militar que está aqui, Coronel Vidal, o nosso William, nosso capitão Edinho, que está aqui, todos os policiais que se apresentam nesse momento e que têm, ao longo dessa caminhada, se colocado sempre à disposição da nossa comunidade, lutando com as limitações que tem. Por muitas vezes tivemos que nos reunir, às vezes às pressas, para tomar algumas iniciativas emergenciais, e sempre a gente teve a solidariedade. Eu vejo que o trabalho deles como se fosse para a própria família deles. O Coronel Vidal, sempre que a gente liga, está ali pronto para atender, disponível para exercer alguma ação que possa nos ajudar, nos socorrer em determinados momentos, do mesmo jeito da Polícia Civil aqui da nossa terra, ao longo de muitos anos, não é só de agora, tá? Cumprimentar também as representações da nossa sociedade que está aqui, abraçar a Dona Nara Alves, dizer que a dor dela é uma dor que é dividida por toda a população. Eu nasci em 1952. Naquela época, nós éramos apenas uma vila, cidade pequena, não tinha calçamento nas ruas, não tinha energia elétrica, a energia era do motor a óleo. 7 horas acendia, 10 horas apagava. Nós só tínhamos uma escola, que era o Grupo Assis Bezerra, era tipo uma pequena vila, mas a gente vivia de forma muito harmônica, vivia realmente em comunidade. E eu abraçar também o padre antes, esqueci de cumprimentar e agradecer pela presença. A gente vivia em comunidade. Eu lembro que naquela época nós tínhamos 4 soldados aqui em Xeramobim. Um chamava-se, eu lembro bem, Zé Arteiro. E ele andava, os soldados andavam assim nas casas, quase que todo dia, conversando com as famílias. Quando havia alguma alteração ali na comunidade, algum parente, alguma pessoa cometia algum erro, ele vinha lá, conversava com o pai, a família se reunia, chamava a atenção daquela pessoa que cometeu algum erro,
e, de forma solidária, a gente via a solução dos problemas sem necessidade, às vezes, de ações grotescas ou prisões. A nossa cadeia só tinha 4 quartos. Então está ali onde funciona a Secretaria de Infraestrutura. Tinha um quarto chamado Quarto 8, que era para colocar aquele que fosse mais perigoso. Diziam que tinha sal embaixo, que era para a pessoa ficar amarelo, passando muito tempo lá. Mas quase sempre ela estava vazia, sabia? Dificilmente a gente viu os 4 quartos ocupados. E da mesma forma era o trânsito. Embora tivesse poucos carros naquela época, nós tínhamos um guarda aqui, chamava-se João Lúcio. Quando a gente pegava um carro, o filho pegava o carro do pai, que fazia uma curva mais perigosa, ou que corria dentro da cidade, fazia algum tipo de poeira, ele vinha lá na casa do pai. E ali comunicava, pedia que tomasse alguma providência, e rapidamente o pai chamava o filho, reunia ali, dava um castigo de alguns dias sem pegar na direção do carro, e a gente vivia nessa forma harmônica e, podemos dizer assim, tranquila, de um modo geral. A escola era uma só escola. Tanto fazia o filho do carreteiro, como eu, que era filho do padeiro, como o filho do Álvaro Carneiro, que era o dono da fábrica. Todos nós estudávamos na mesma escola e vivíamos no mesmo ambiente. Sempre foi uma cidade calma, tranquila, né, que se organizava, brincava, tinha um Xarambi Clube que reunia a comunidade, tinha outros clubes também, e a gente quase sempre não ouvia falar de brigas ou de morte, de assassinato. Sempre fomos uma cidade muito tranquila. Mas ao longo do tempo não tinha energia, nem tinha água encanada, como eu falei. Mas ao longo do tempo as coisas foram mudando, a cidade foi crescendo um pouco. Nessa época, somente 30% da população morava na cidade, 70% morava nas comunidades do interior, porque a força maior da economia vinha do algodão, que era a sustentação maior da economia do município de Quixeramobim também, mas as comunidades também, elas tinham sempre o comando do pai, do avô, que liderava a família e evitava, por muitas vezes, os transtornos que a gente vê hoje, tanto aqui na cidade como vê no interior ou em qualquer outra parte desse país. Então, se vivia assim de forma muito pragmática, organizadamente, com respeito, com hierarquia, né? As escolas eram poucas, mas elas eram comuns a todos. Então, esse foi um período de muita calmaria. Mas as coisas foram mudando, né? A situação do país foi se modificando, o campo deixou de ser a prioridade, não houve a mecanização da agricultura, teve a questão do bicudo com algodão, que aconteceu uma migração muito grande do meio rural para as cidades cresceram desorganizadamente, os governos eles foram incapazes de socorrer as necessidades básicas daquela grandeza de extensão que as cidades iam tomando, e as cidades deixaram de ter casa, passaram a ter favelas, e foram crescendo essas estruturas, elas se tornaram maior do que a cidade regular. Sem água, sem esgoto, sem posto de saúde, sem escola, muitas vezes, e à mercê da própria sorte. E aí começou uma degradação realmente que tem nos levado a essa situação problemática, difícil, por omissão dos próprios governos. De não terem... Hoje mesmo nós temos problemas muito sérios com relação ao saneamento, à saúde. Tudo isso foi realmente modificando e a gente chegou nessa situação que hoje, de inconformismo de muita parte da população por não ter direito a ter o que poucos têm. E traz esse nível de violência que E aí, aqui em Quixeramobim, nós que vivemos tudo isso e participamos depois da política, eu como vereador, e depois como deputado, e depois como prefeito, nós tomamos a iniciativa, na época do governador Tasso, de lutar por um plano diretor.
que pudesse ser implantado aqui em Xeramobim, que pudesse ser discutido com a comunidade, que pudesse ver a questão do crescimento da cidade naquela época, a questão da educação pudesse chegar a todas as comunidades, como ele fez, colocou todas as crianças na escola. Eu me lembro do movimento que se deu aqui no Ceará, de colocar todas as crianças na escola na época do governador Tasso, a questão da saúde, da implantação do médico de família nas comunidades, que foi também uma ação extraordinária que chegou em todas as comunidades. Nós fizemos parte de todo esse processo. A questão da economia, da interiorização de outras atividades que pudessem substituir o vácuo que o setor primário nos deixou naquela época, principalmente na questão do algodão, com o estímulo ao criatório, e aí nós aproveitamos também esse veio, transformamos o nosso rebanho, um rebanho de corte para um rebanho de leite. Como exemplo primeiro, hoje somos a maior bacia leiteira do Ceará, organizamos o nosso crescimento urbano, e os nossos índices de criminalidade, eles sempre foram bem inferiores aos que a gente vê, às vezes, em outras cidades bem menores do que o município de Xeramobim, sempre a gente contando com o apoio da Câmara Municipal, da comunidade, da conscientização do nosso povo, para que nós pudéssemos galgar e superar essas dificuldades que se apresentaram no Brasil e continuam ainda no Brasil como um todo, o crescimento da violência. E nós temos, infelizmente, casos que acontecem normalmente e que chamam a atenção também na nossa comunidade, que dói e que nos preocupa e que nos mobiliza, e a gente vai procurando sempre alternativas para serem buscadas que possam combater esses desvios e aprimorar as nossas políticas, procurando satisfazer do máximo possível aos anseios da nossa comunidade. Passou o tempo, a gente voltou com o Edmilson como prefeito, eu depois como deputado e prefeito. Estamos fazendo um novo plano diretor de crescimento da cidade, de organização do crescimento da cidade, com o Fausto Nilo, um filho de Xeramobim, para que essas ações também, desenvolvimento urbano, eles possam continuar sendo preservados e dando uma grande contribuição à diminuição da violência na nossa cidade aqui do município de Xeramobim. Porque há uma perspectiva muito grande de crescimento ainda maior do que o ritmo que nós estamos vendo agora, de expansão da cidade. É preciso que a cidade, e é importante que a comunidade participe. Nós tivemos 3 ou 4 reuniões e teremos uma próximo, daqui mais alguns dias, para que todas essas entidades elas possam participar desse debate, porque a questão, como hoje a maior parte da população se concentra nas sedes urbanas, é importante que as políticas públicas desenvolvidas da sede urbana do município, elas possam ter o sentimento da população, o interesse da população preservado em todas as áreas. Na área do desenvolvimento da educação, da agricultura, da pecuária, da economia de um modo geral, da saúde, e foram muitos os avanços já conseguidos com esse processo de discussão. A chegada do Hospital Regional do Sertão Central na área da saúde, a chegada de uma UPA na área da saúde, a estrutura que nós temos hoje, montada também no município da área da saúde, que é extraordinariamente grande para o porte dos municípios do Ceará, como o nosso município de Xeramobim, os avanços provocados e conseguidos por essa discussão dos planos diretores da chegada da universidade pública e gratuita aqui de Xeramobim, que hoje nós temos já a universidade estadual aí. Hoje participei pela manhã da abertura das aulas da 4ª turma de medicina, né, e com a possibilidade já no ano que vem de ter vários outros cursos, fruto tudo isso da discussão desse processo de evolução com a comunidade nesses planos que nós estamos implementando com o plano, nós estamos implementando o plano diretor pela 2ª vez aqui no município de Xeramobim, para que a gente possa continuar lutando pela paz e pelo crescimento e principalmente pela evolução, de um modo geral, de uma sociedade mais justa para todos.
Não é fácil, tá? Não é fácil, porque são muitas as dificuldades que nós enfrentamos, limitações, né, da ordem financeira, por muitas vezes de incompreensões também pelos caminhos que nós procuramos buscar. São dificuldades que são encontradas no dia a dia, mas que precisam de muita perseverança, muito boa vontade, e nós temos conseguido, ao longo do tempo, né, sensibilizar a representação política do Estado e do governo federal para que a nossa sociedade possa ter realmente dias melhores e um conforto maior de uma vida mais igualitária. Eu sei que, por tudo que é possível fazer, a gente tem procurado fazer, mas muita coisa mais tem que ser feita. Ainda há muita desigualdade, ainda há muita injustiça, ainda há muita incompreensão, ainda há muito sofrimento por grande parte da nossa população, por ser desigual, por demais ainda, e que nós, políticos, nós que representamos o povo, temos que realmente nos dedicar cada vez mais para que, numa discussão plena com a comunidade, a gente possa ser realmente mais ativos na busca da solução desses problemas de um modo geral. Esse plano diretor novo, ele é mais recente, ele é muito abrangente, porque nós estamos vivendo também um processo de industrialização muito rápido, né? Hoje nós temos aqui aproximadamente 12 mil pessoas trabalhando de carteira assinada. Nós temos um crescimento, uma necessidade de habitação também muito grande. Nós temos uma necessidade de saneamento muito grande, porque a cidade cresce. A cidade não pode crescer desordenadamente, ela quanto mais compacta, ela quanto mais junta, ela é mais tranquila. Quanto mais iluminada também, ela é mais segura, né? Quanto menos você andar de carro, ela é mais segura, né? E às vezes as pessoas não compreendem, a gente quer trabalhar para que as leis possam ser cumpridas, e temos dificuldades, né, com investidores, com pessoas da própria comunidade que às vezes não querem cumprir. O cara quer fazer um loteamento, aí faz sem ter o saneamento, sem botar energia, sem botar água, quando você cuida, já está vendendo lote aí, em locais inadequados. E aí tudo isso, o serviço público fica mais difícil de ser servido à nossa população de um modo geral. A questão da segurança, quanto mais coesa for a cidade, mais fácil de se ter a segurança, né? Quanto mais perto da escola, da casa, da família, mais fácil ter a segurança. Quanto mais perto a fábrica da casa, da família, para que ele possa trabalhar e vir almoçar em casa, é melhor. Quanto menos depender de transporte, o trânsito fica mais seguro. Tudo isso são... A polícia, para poder fiscalizar uma cidade espalhada, é mais difícil. A cidade espalhada, dispersa, ela é muito mais cara. Hoje nós vemos, por exemplo, um conjunto norte, um desses, para vir de lá para cá, só vem de moto. Entendeu? A gente tem que fazer uma creche lá, fazer uma escola lá. É como se fosse fazer outra cidade, botar outro posto de saúde lá, porque fica distante e as pessoas não dá para vir a pé. Então, são essas correções que nós temos que fazer. Da mesma forma, a polícia chega lá, precisa ter um posto policial lá, porque é como se for outra cidade. São correções que precisam ser feitas e que realmente a gente tem como, ainda há tempo de corrigir, né, por força da lei, também por conscientização da própria população. É um processo de debate que nós estamos fazendo, vamos continuar fazendo, e a questão da segurança, ela é realmente primordial para que a nossa sociedade possa viver tranquilamente. São pessoas de bem, pessoas de fé, de coragem, de determinação, que surpreendem o Estado pela sua capacidade criativa e determinada de lutar por uma condição de vida melhor. Para você ter uma ideia, nós éramos a 59ª economia em 1997. Hoje nós somos a 15ª economia do Ceará. Tá? Para ter uma ideia da evolução, da evolução que essa comunidade vem tendo
ao longo do tempo, com perspectivas de Porto Seco, com perspectiva de outros investimentos cada vez mais atrativos do ponto de vista da geração de emprego, de criar uma expectativa nova para um município que é um dos mais antigos do Ceará. Nós somos o 9º município a ser emancipado e temos uma população hoje de mais de 60% de jovens. É sinal que está morando aqui, que está estudando aqui, que está trabalhando aqui, que quer ficar aqui e que a gente tem que se empenhar para criar alternativas, para que eles possam construir um futuro diferente ainda, mais ainda do que esse momento que nós estamos vivendo de alegria e de progresso com os fatos econômicos que vêm acontecendo. Mas não podemos nos esquecer das outras responsabilidades, como a questão da segurança. Né? No nosso plano de governo para esses 4 anos, meu caro vereador Célio Neto, está incluída a criação da Guarda Municipal. E nós vamos implementar a Guarda Municipal para ajudar, auxiliar a nossa Polícia Militar, a nossa Polícia Civil, né? Meu caro vice-prefeito chegou aí, o Romo Filho, a Polícia Civil aqui do município de Xará-Mobim, até também para proteger também o patrimônio municipal, que é realmente fabuloso. Nós temos patrimônio histórico, que são relíquias da sociedade, da formação da sociedade cearense, e nós, com certeza, daremos também essa contribuição a toda a nossa população, de um modo geral, e trazer mais tranquilidade. Elas serão uma guarda auxiliar de informação, de observação. É como se fosse a inteligência artificial com os olhos do povo, tá? Essa guarda municipal, para que casos como esse possam ser percebidos, como se fossem investigadores do comportamento de pessoas estranhas ou até de pessoas da comunidade que têm saído da linha do comportamento normal. Então, essa iniciativa ela será encaminhada à Câmara em breve. Então, logo a gente refaça a nossa organização de implementação de novas secretarias que foram criadas agora em abril, nós vamos encaminhar a criação da Guarda Municipal de Xaramobim como auxiliar da Polícia Militar e da Polícia Civil. Mas, de um modo geral, nós temos que agradecer também a ajuda e a participação dos nossos deputados, tá? Eles têm dado a contribuição, como os que estiveram aqui, como a palestra que foi feita aqui. Eu estava, inclusive, já discutindo com a nossa secretária de Educação aqui do município, além da mobilização para colocar todas as pessoas que estão fora da escola, a busca ativa na escola. Nós estávamos com 12 mil alunos, agora já chegamos a 13 mil com essa busca e ainda estou incentivando para que a gente possa buscar mais, além de colocar todas as crianças na escola e construir mais creches também, porque hoje nós somos uma cidade industrial. Nós temos 5 creches em construção agora, porque a grande parte das famílias são jovens que têm filhos e que precisam deixar num lugar seguro e tranquilo, e muitas delas estão em lugares improvisados ainda. Tá? Nós estamos construindo uma creche aqui no Distrito Industrial, que é a maior creche do interior, do Ceará, não é nem do interior do Ceará, é do Ceará, que vai funcionar 24 horas, porque tem turno noturno, onde a mãe que trabalha homem e a mulher à noite possa deixar também o filho na creche no período noturno. Fazendo um grande trabalho também para que a gente possa aumentar cada vez mais as oportunidades de vagas nas nossas escolas, de um modo geral, para poder atender toda a população do município. Temos hoje também, além da universidade aqui, a universidade aqui de Xaramobim, a participação da prefeitura na destinação de transporte. Tem 13 ônibus levando a universidade daqui para Quixadá, né? Na formação em diversas áreas importantes para o processo de desenvolvimento da região como um todo, e estava pretendendo já ir discutindo com a Secretaria de Educação que uma vez por mês a gente pudesse reunir a família na escola, para que eu pudesse trazer pessoas que, como o nosso deputado fez a explanação sobre
prevenção de violência, sobre a responsabilidade de pai e mãe com a família. É como disse, hoje uma parte bota na escola e ali é como se fosse responsabilidade do governo. E que nos preocupa saber do comportamento, porque naquele tempo, quando a gente tirava uma nota baixa, o pai recebia o boletim, era chamado, tinha uma conferência, né? E ali, todo mês olhava. Às vezes tirava uma nota baixa, quando se comportava mal, o diretor ligava para o pai reunia a família, chamava a atenção, o cara vinha morrendo de medo. Hoje simplesmente as pessoas entregam filho lá na escola e não procuram saber muitas vezes nem o desempenho dele, se passou, se não passou, como é que está seu comportamento, se ele está bem, se não está bem na escola. E a gente quer fazer uma vez por mês uma reunião dos pais com a escola e também com a nossa presença lá, para dizer que responsabilidade de educação é pai e mãe. A escola é realmente para orientar, para instruir, para informar, para que possa dar essa contribuição formal de qualificação para uma vida mais independente, mais digna e mais cidadã. Então, eu lamento demais porque nós sempre nos orgulhamos de ser a cidade mais calma hoje do interior do Ceará. É como foi citado. Houve o caso da Natânia, mas nenhum outro caso de assassinato, já são 3 meses. Não se deu aqui em Xeramobim. O ano passado foram poucos. Os casos comparados com municípios bem menores que o nosso. Eu acho que tudo isso é fruto de uma formação também de responsabilidade, de sentimento de responsabilidade às nossas famílias, mas também de muitas políticas que foram implementadas e que quem tem contribuído para que essas diferenças elas possam ser diminuídas. E essa questão da violência também ela possam ser, ao longo desses períodos que a gente vem acompanhando e percebendo, elas possam ser também diminuídas, contribuindo para um bem-estar da nossa população de um modo geral. Eu gostaria de ressaltar também a participação do deputado Osmar Baquite, que não está aqui porque teve outro compromisso, fora lá com o governo do Estado, mas ele também nos acompanhou em várias audiências, né, com o governador, pleiteando todos esses benefícios que virão da questão da delegacia 24 horas, da criação da companhia de polícia militar, que teve sempre a boa vontade e a ajuda do nosso capitão, do coronel Vidal, né, dado a necessidade que tem hoje a região do Sertão de ser mais acompanhado do ponto de vista da segurança e de dar tranquilidade à nossa gente de um modo geral. Eu estou com muita fé de que os próximos anos, pela perspectiva que se apresenta de oportunidades que estão sendo criadas, né, pelo conjunto do esforço da nossa sociedade, com a ajuda da Câmara, da chegada de tantos investimentos, a gente possa oportunizar ainda mais emprego, de forma até melhor recompensada, né, para que essa juventude que está aí hoje dos bancos, das escolas, possa realmente ter as oportunidades. Eu estive hoje pela manhã numa reunião com as pessoas da saúde, que cuidam da saúde do trabalhador, e me lembrei, voltando à história da cidade pequena, que tinha 2 médicos, 3 enfermeiros e alguns práticos de técnico de enfermagem. Nós reunimos ali 200 pessoas que trabalham hoje na área da saúde, aqui no município de Xeramobim, vendo a grande mudança e a transformação que se deu. As pessoas vivem melhor, vivem mais, né? E à medida que a vida ela vai se estendendo também, a gente vai tendo a responsabilidade ainda de criar ainda mais alternativas de acompanhamento e de conforto. Antigamente, como eu disse, a média de vida era de 50, hoje é de 70 e tanto, já tem as doenças que são mais preocupantes com a idade mais avançada, que a gente tem que ir também se adaptando e especializando mais profissionais nessa área e fazendo com que a dinâmica da gestão ela possa ser à altura da dinâmica da evolução da sociedade de um modo geral. Eu sei que vocês já estão cansados e eu estou também, continuo ainda muito abalado. Eu tive, em muitos momentos, né, alguns períodos de
de reflexão, sobre tudo isso, mas, assim, a coragem da família da Natana, a coragem do povo de Quixeramobim, a boa vontade, a contribuição e a responsabilidade que nós temos dividido com a Câmara Municipal, com todas as representações, eles têm nos encorajado para que a gente possa continuar nesses 3 anos e 9 meses que ainda nos restam, de poder lutar juntos para dar mais orgulho ao povo de Quixeramobim, de uma política que visa o interesse coletivo, como foi o exemplo da Câmara Municipal no século atrasado. Tá? Muito obrigado a todos. Perfeito.